boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2017. Está começando mais o programa Fundos Imobiliários pela TV InfoMoney. Hoje não tem convidado, hoje o papo vai ser entre eu e você, então eu preparei alguns temas interessantes. Vamos falar principalmente, quero atualizar aquele estudo que fizemos já 2 vezes no ano passado, comparando o IFIX nominal com o IFIX real. Também quero explicar como funciona a renda mínima garantida. Depois dou mais detalhes, mas acho que é um momento bem propício, bem interessante para a gente falar desse tema. E por fim, como a gente vai ter tempo, quero bater um papo com você. Mande suas dúvidas pelo chat, depois que eu falar da renda mínima garantida, eu te falo, olha, agora então envia suas dúvidas, vamos conversar, vamos bater um papo hoje ao vivo também. Para você que já me conhece e para quem não conhece, eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes e escrevo aqui para o InfoMoney, dou aulas de fundos imobiliários, acompanho bastante esse mercado e apresento, claro, o programa Fundos Imobiliários todas as sextas-feiras, às 15h40 ao vivo. Depois você pode assistir quando quiser, na sua casa, no seu celular, no seu computador. Então vamos começar, como de costume, antes de falar desses temas, eu quero repercutir os fatos relevantes da semana. E eu vi aqui, acompanhei no site da CVM até ontem, que no dia 16 de janeiro, aquele fundo da RB Capital de Desenvolvimento Residencial 2, o RBDS, o antigo administrador, que era o Citibank, ele renunciou. A gente até acompanhou isso aqui, eu falei desse fato relevante na época. E agora, então, o novo administrador que assumiu é a Oliveira Trust, assumiu a partir do dia 16 de janeiro. Então agora sai o Citibank, começa uma nova época nesse fundo imobiliário com a administração da Oliveira Trust. Depois, não sei se você se lembra, mas no dia 23 de novembro do ano passado, um fato relevante que eu comentei aqui foi de um fundo chamado Láteres, o LATR11B de Balcão, que é administrado pela Oliveira Trust e a Dínamo é a gestora. Esse fundo, naquela época, estava dizendo que um dos empreendimentos planejados é um fundo de construção de imóveis residenciais. Esse empreendimento ele não saiu no prazo, então o fundo exerceu o seu direito de venda, né? Exerceu uma opção de venda e vendeu lá o terreno de volta para a incorporadora, para a construtora que não cumpriu com o prazo. Então ela ia receber o valor dessa venda em 36 meses. Muito bem, agora no dia 19 de janeiro, um novo fato relevante do mesmo fundo, dando conta de que o fundo recebeu essa primeira parcela, no valor de quase R$2.400.000, R$2.393.000. Então, desse valor, R$1.882.000 vai ser distribuído a título de amortização de cotas, ou seja, a devolução do patrimônio do cotista que vai ser devolvido. É diferente de rendimento, não é isento de imposto de renda, é só devolução do seu patrimônio. O saldo de 511.000, quase 511.500, vai ser distribuído como rendimento. E ainda mais um detalhe, tem um valor de R$5.169.000 que estava no caixa do fundo, esse também vai ser amortizado, também vai ser devolvido ao cotista. Então todos esses valores, 2 amortizações de cota e um rendimento, vão ser pagos no dia 27 de janeiro aos cotistas desse fundo. Tem mais fato relevante? Não era só isso, essa foi uma semana um pouco mais tranquila, tranquila nos fatos relevantes, né? Porque de tranquilo não teve nada. Está acontecendo agora a posse do Trump, desliga a TV aí, presta atenção no programa Fundos Imobiliários, que vai ser mais interessante que a posse do Donald Trump. E ontem, claro, aquele acidente de avião, vamos ver o desenrolar disso tudo. Uma semana bastante complicada para a política nacional e internacional. Então vamos falar da comparação do IFIX real e do IFIX nominal, porque mais uma vez o IFIX renovou a máxima, né? Está acima de 1.900 pontos, uma pontuação que nunca esteve desde que foi criado o índice de fundos imobiliários pela BMF Bovespa. Então vou pôr um gráfico aqui na tela, ó, acompanha comigo. Ó. O IFIX ontem fechou a 1.919 pontos. Será que essa é mesmo a máxima histórica do IFIX? Por que isso chama atenção? Porque, olha, a máxima tinha sido aqui, ó, no início de 2013, 1.600 pontos. Só que no início de 2013, finalzinho de 2012, início de 2013, tinha uma situação totalmente diferente no país. A vacância dos imóveis era muito baixa, a vacância dos imóveis de alto padrão, principalmente dos escritórios,
era baixa, devia estar em torno de 7%, 8%. Se não me falha a memória, estava abaixo de 10%. A inflação estava controlada, estava na meta, a taxa Selic era baixíssima, lá próximo dos 7,25%, que foi a mínima, e a projeção do PIB era de crescimento, quer dizer, era uma fase muito boa do país, uma fase em que os investidores estavam muito animados. E essa então tinha sido a máxima do IFIX até então. Aí agora a gente vê o IFIX, no comecinho de 2017, a 1.919 pontos. Eu não preciso explicar que a situação hoje é um pouco diferente da situação do passado, né? Quando agora a gente fala de uma vacância de 25% mais ou menos nos imóveis de alto padrão em São Paulo, projetando mais de 30% nos escritórios de alto padrão no Rio de Janeiro, PIB para baixo, a taxa Selic altíssima, apesar de vir caindo nas últimas decisões do Copom, ainda 13% de taxa de juros é muita coisa, e cenário de preocupação, instabilidade política e tal. Então faz sentido o IFIX estar tão acima do seu pico da época de que a economia mostrava um cenário otimista, né, totalmente otimista. Faz sentido isso? Vamos ver. Será que ele está mesmo na máxima histórica? Eu vou passar para um próximo gráfico aqui, ó. Esse é o IFIX ajustado pela inflação, ajustado pelo IPCA. Então, quando a gente considera o efeito da inflação nesse período, vê que não é bem assim, ó. Aquela máxima de 2013, no começo de 2013, aquele pico ainda não foi superado. Então aí as coisas fazem um pouco mais de sentido. É por isso que eu gosto muito de fazer e de vir atualizando esse estudo. Porque pode dar a impressão de que está todo mundo louco no mercado com essa pontuação do IFIX, mas não é. Veja que, na verdade, ele está longe sequer da máxima de 2013. Quer ver? Eu vou atualizar aqui, ó. Olha que interessante. Aquela máxima de 2013, corrigido pela inflação, corrigido pelo IPCA, nesse caso, equivale a 2.130 pontos. O IFIX está agora a 1.919 pontos, agora um pouquinho mais hoje, né? Então ainda falta aqui, ó, cerca de 11% para em 2017 a gente empatar com aquela máxima de 2013. Então as coisas fazem um pouco mais de sentido, né? Porque como eu acabei de falar, a situação econômica, a situação dos juros, a situação política é muito diferente hoje do que era em 2013. Então isso é importante a gente nunca se esquecer de fazer a comparação do nominal com o real, né? Seja nos seus investimentos, em qualquer coisa que a gente fale, né? Então, olha, eu comprei em 2013 quando o IFIX estava 1.600, agora o IFIX está 1.900, eu estou ganhando um monte de dinheiro? Não é bem assim. E a inflação nesse período? A inflação foi uma das coisas que também despontou, né? Ela estava sempre dentro da meta, lá entre 4,5% e 6,5%, e no ano passado ela estourou. Em 2015 ela foi de quase 10%, né? O ano passado, 2016, não, já voltou lá para um pouco a menos de 6,5%. Então é importante, muito importante fazer essa comparação, IFIX nominal com IFIX real. Quer ver? Ó, vou pôr na tela de novo só para você recordar aqui, ó. Esse é o IFIX nominal. Então esses 1.919 pontos dá a impressão de que a gente está muito acima daquela época lá que tinha sido máxima em 2013. Mas quando eu pego o efeito da inflação e corrijo esse gráfico pelo IPCA, então aí sim a gente vê, ó, que falta bastante, falta mais ou menos 11% para encostar no pico anterior. Eu quero dizer que todos esses estudos, eles têm como fonte a economática, a consultoria economática, que sempre nos ajuda muito com esses dados que são importantíssimos. Por fim, os dois gráficos estão aqui juntos, ó. O gráfico do IFIX nominal é o gráfico azul e o gráfico do IFIX deflacionado é o gráfico verde. Então, uma comparação deles dois ao mesmo tempo. Mas eu acho que a imagem mais interessante para você guardar é essa aqui, ó. O quanto ainda falta para o IFIX empatar com a máxima histórica que tinha sido em 2013, e aí a conta fecha, aí as coisas fazem sentido, dizer, não tá, apesar de parecer tão alto, não está tão alto assim quanto parece. Tá legal? Interessante? É isso que a gente pretende sempre fazer, sempre trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento para manter o mercado, para manter todo mundo que se interessa por fundo imobiliário ciente da situação, ciente das perspectivas, entendendo o que está acontecendo. Agora um outro assunto
Eu quero dar o meu recado, falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Está aí na tela para você. Hoje eu dei uma modernizada na situação. Você está vendo um QR Code aí na tela do seu computador? Basta apontar o seu celular ou com um leitor de QR Codes e você já vai direto para a página do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Se você está assistindo pelo celular ou se você não tem isso agora em mãos, não tem problema. Eu já vou te mostrar como que faz para chegar até lá. Mas eu quero dizer que é um curso online que eu gravei em parceria com a Infomoney Educação. Ele tem entre 8 e 9 horas de duração ao total, separados em blocos de 40 minutos. Você compra o curso e assiste quando quiser, em casa, no celular, ou as duas coisas, no trabalho. E você tem acesso ao sistema por 12 meses. Então tem tempo tranquilo para você ir fazendo o curso e se inteirando no mercado e aprendendo mais sobre o mercado de fundos imobiliários, que é interessante, mas não é tão simples. Quem já fez o curso gostou, elogia, e muita gente até escreve isso lá. De fato, não é tão simples quanto eu imaginava que era. Então eu quero mostrar para você como que chega até lá, no site do Infomoney. Deixa eu só chegar até o site aqui um minutinho. Vamos lá. Está aqui na tela, site do Infomoney. Eu vou clicar em menu. Vou vir aqui até os cursos. E aí na página do Infomoney Educação, os cursos online do Infomoney, tem uma série de cursos de alta qualidade aqui. E vindo um pouquinho mais para baixo, você vai encontrar o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Ele foi pensado para o investidor final, para a pessoa física que quer investir em fundo imobiliário e quer fazer isso com consciência, quer entender bem quais são as oportunidades e quais são os riscos, tá? Ele é separado em 4 módulos, você vai entender bem deste mercado. Desde a sua origem, toda a parte de regulamentação, contratos de locação, depois o que faz cada tipo de fundo, onde eles investem, quais são as oportunidades e os riscos. No terceiro módulo, eu comparo o fundo imobiliário, eu chamo o fundo imobiliário de coringa de uma carteira de investimentos. Comparo com ações, com renda fixa e com os próprios imóveis. E por fim, a gente fala sobre a tributação, desde tudo que envolve a tributação, como que você calcula, como apura, como paga o seu DARF e também como fazer a declaração do imposto de renda, quando chegar lá em março e abril, da parte específica sobre fundos imobiliários. É um curso bastante completo, eu recomendo com tranquilidade, porque eu tenho certeza que vai ser útil para você e tenho tido este retorno das pessoas que já fizeram. Até agradeço bastante as pessoas que têm a consideração de mandar lá uma mensagem, elogiar, criticar, dar uma sugestão. Você sabe que eu gosto muito desse contato, tem sido muito importante para mim. Então, falando no curso, a partir de agora eu vou falar sobre a renda mínima garantida. Por quê? Porque na semana passada, um dos fatos relevantes que eu li aqui no programa foi justamente dando conta de um fundo que a renda mínima garantida não está sendo adimplida. E como a gente está num momento de virada, assim, todos esperamos, você assistiu na semana passada o Richard Hintenban falando sobre as projeções da economia, dizendo que 2017 deve ser mesmo um ano da virada, preparando para crescimento em 2018. Assim também as consultorias imobiliárias têm entendido. Então, se a taxa de juros vem caindo e se ela continuar caindo aceleradamente, é bem provável que a gente tenha uma nova onda de ofertas públicas de fundos imobiliários, de IPOs e de follow-ons, de ofertas, a segunda, a terceira, a quinta oferta de um fundo que já existe. Elas até já estão acontecendo por aí. Você deve estar recebendo no seu e-mail ofertas, a corretora falando, olha, oferta pública de tal fundo imobiliário, ou a nova oferta de tal fundo imobiliário. Muito bem. Numa janela de oportunidade em que essas ofertas começam a aparecer em grande quantidade, é bem provável que a gente volte a ver fundos que vão ser estruturados com essa oferta de renda mínima garantida. Então eu quero esclarecer, quero que você entenda bem como funciona a renda mínima garantida, que às vezes ganha outros nomes, aluguel mínimo, aluguel garantido, enfim, mas no fundo é tudo muito parecido, para que você faça o seu investimento com consciência, entenda como tem que olhar para essa renda mínima, como avaliar, enfim, o que levar em consideração. Isso tudo vai ficar bem claro. E eu vou usar um material de apoio, que é justamente o material que quem faz o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários tem acesso. É exatamente com esse material que você vai estudar se fizer o curso online. Então, pode pôr na tela, Messi.
A instrução CVM 472 é a principal instrução que fala sobre fundos imobiliários. Ela veda a promessa de rendimento por parte do administrador. O mesmo para qualquer tipo de fundo. Os fundos 555, aquele fundo de renda fixa, multimercado, a mesma coisa. A regulamentação não permite que o administrador prometa renda. Então, como é que eu tenho um fundo imobiliário com uma renda mínima garantida? Bom, muito bem. Primeiro, quem oferece e quem paga essa renda mínima garantida não é o administrador, porque isso, como a gente está vendo, vai contra a regulamentação. Quem oferece e quem paga é um terceiro. Que terceiro é esse? Às vezes é o vendedor do imóvel, às vezes é o incorporador do imóvel, ou é um administrador, ou coisa assim. É um terceiro envolvido na operação, e não o administrador do fundo imobiliário. Por exemplo, o fundo capta recursos para construir ou para reformar um imóvel, e aí essa outra empresa, esse terceiro que vai executar essa construção, essa obra, esse é quem vai acabar recebendo uma parte do dinheiro para garantir essa renda mínima por um determinado período de tempo. Então, durante as obras, o período de obras, em que o imóvel do fundo imobiliário ou não gera renda, ou gera uma renda pequena porque está passando por uma reforma, o cotista recebe uma renda mínima garantida. Muito bem, ok, legal, o pessoal gosta, isso tem sido bastante usado e tem lá sua utilidade. Mas o que eu quero é que vocês perguntem o seguinte: se o imóvel não está pronto, ou se ele está passando por uma reforma, ele não está ocupado, como é que ele gera renda? Como é que o dinheiro vai parar no seu bolso todo mês? Por exemplo, a construção de um shopping que vai levar 2 anos, 3 anos, e desde já você compra cotas desse fundo imobiliário e começa a receber um rendimento mensal todo mês. Se o imóvel sequer existe ainda, da onde vem essa renda? Da onde vem o dinheiro que paga essa renda todo mês para o cotista? Pense o seguinte, pode voltar para mim um pouco, Messi. Quando você passa na frente de uma concessionária de automóveis e vê lá, olha, compre o carro, promoção especial, compre um carro zero, que a gente paga o seu IPVA. O que te vem à cabeça? Ou quando você passa na frente de um empreendimento imobiliário e fala que para quem comprar só essa semana, para quem comprar um apartamento aqui nesse prédio, vai ficar 1 ano sem pagar o condomínio. Ou a gente paga o seu IPTU e tal. O que te passa imediatamente pela cabeça? Poxa, que pessoal bacana, que boa promoção. Ou você pensa assim, bom, provavelmente isso já está incluso no preço. Eu vou comprar o carro, ele está um pouquinho mais caro do que ele deveria ser, porque já incluíram o preço do IPVA no carro. Ou já incluíram 1 ano de condomínio no preço desse imóvel que eu pretendo comprar. Não é isso que te passa a cabeça? Eu tenho quase certeza que sim. Bom, na oferta de renda mínima garantida nos fundos imobiliários não é diferente. Esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro sai do seu bolso. Ele vai sair do seu bolso à vista e vai voltar para o seu bolso a prazo, durante o período em que a renda mínima foi acordada lá no momento do lançamento. Então, pode voltar lá para a tela, por favor. O dinheiro sai do seu bolso. O fundo capta um pouquinho a mais de recursos do que o necessário e depois ele vai devolvendo isso em parcelas. Quer ver um exemplo didático? Não que seja exatamente assim, mas um exemplo para deixar bem fácil de entender. Um fundo precisa, para construir um imóvel ou para reformar um imóvel, que seja, ele precisa levantar 264 milhões de reais. Então ele faz a seguinte conta: se ele emitir 3 milhões de cotas, dividindo aqui 264 milhões por 3 milhões, ele poderia emitir essas cotas no IPO, na oferta pública, por R$ 88,00. Mas aí então vamos fazer o seguinte: ao invés de emitir por R$ 88,00, vamos emitir essas cotas a R$ 100,00, ou seja, R$ 12,00 a mais por cota do que o necessário. E aí então, eu precisava de 88, captei 12 a mais do que eu precisava e eu prometo uma renda mínima garantida de R$ 1,00 por mês durante 1 ano. Percebeu quando eu falo que o dinheiro sai do seu bolso? A renda mínima garantida saiu à vista do seu bolso e vai voltar a prazo para o seu bolso. Se você pagou R$ 12,00 a mais no momento do lançamento do fundo, ou quando comprou as cotas no mercado secundário, esse valor ainda está lá, ele está dentro daquela cotação. Então você paga à vista com um acréscimo para depois ficar recebendo todo mês um pouco. É assim que funciona a renda mínima garantida. Isso não é novidade para ninguém, nem deveria ser. Se você prestar atenção aqui, tem um link para uma matéria chamada Os Perigos da Renda Garantida nos Fundos Imobiliários.
Essa é uma reportagem que o Diego Lázaro Borges aqui do Infomoney fez em 2013 e que ficou tão bem feita que ele ganhou um prêmio de jornalismo naquela época, ao final de 2013. Então isso tudo, com esse mesmo exemplo, já estava dito lá desde 2013. Não deveria ser novidade para ninguém. Por isso que eu sempre insisto na importância de entender o que está fazendo, na importância de estudar um mercado antes de fazer um investimento. Agora, e aí? A renda mínima é ruim? Não é bom investir num fundo que tem a renda mínima? Isso está certo? Isso está errado? Qual a sua opinião? Você quer saber a minha opinião? Eu vou te dar, na verdade, uma análise aqui do que eu considero as partes boas e os pontos ruins da instituição da renda mínima garantida num fundo imobiliário. Veja, o que tem de pontos positivos? Ela viabiliza o empreendimento imobiliário de longo prazo. Por que isso? Porque se não tivesse a renda mínima, e então eu te dissesse assim, ó, compre cotas desse fundo imobiliário no IPO, ele vai construir um shopping, essa construção vai demorar 3 anos, depois demora mais 2 ou 3 anos para o shopping chegar lá num bom período de estar todo locado, de estar gerando renda. Então você compra as cotas hoje e daqui a 4 ou 5 anos o fundo começa a te entregar renda mínima, renda real, né? Rendimentos no bolso todo mês. Você toparia esse negócio? Muito provavelmente não. O brasileiro, e principalmente o investidor pessoa física, o investidor individual, não tem muito essa cultura de longo prazo. Então, se não fosse a renda mínima garantida, para fazer com que você comece a receber rendimento já no próximo mês, muito provavelmente essa oferta não conseguiria decolar na bolsa, não conseguiria sair do papel. Uma vez que ela saia do papel, o que acontece? Sobe um shopping, dá emprego para um monte de gente, paga um monte de tributo. Feito isso, shopping pronto, inaugurado, mais emprego, mais tributos, enfim, a economia girando, o PIB acontecendo. Então, é importante do ponto de vista de que, dado a nossa característica de investidor de não topar um empreendimento de longo prazo, um investimento de mais longo prazo, a renda mínima garantida viabiliza o financiamento imobiliário via fundos imobiliários. Por quê? Porque a imensa maioria de investidores é de pessoas físicas. O investidor institucional, o investidor profissional, ele entende isso. Eu vou comprar hoje, vou começar a ter retorno daqui 3, 4 anos. Ok, ele tem capital para isso e ele tem conhecimento para fazer esse tipo de conta. Então, se a gente tivesse um mercado já mais de institucionais, por exemplo, fundos de pensão comprando cotas de fundo imobiliário, não haveria renda mínima garantida. Porque 3, 4, 5 anos no horizonte de investimento do gestor desse fundo de pensão não é nada. Aliás, ele mira, na maioria dos casos, os investimentos do fundo são de longo prazo para atender os objetivos do fundo, que é a aposentadoria dos seus cotistas, que também ocorre no longo prazo. Então, se o nosso mercado fosse mais institucional, mais de profissionais, não haveria necessidade. Mas a realidade não é essa. O nosso mercado tem mais ou menos 85%, 88% de investidores pessoas físicas. Então, se não tivesse a renda mínima garantida, muito provavelmente ninguém toparia investir nesse fundo para começar a receber só daqui 3, 4, 5 anos e a gente não colocaria um shopping de pé. Eu não digo a gente, é uma forma de dizer, né? Eu não faço parte de nenhum fundo desse, não faço parte de nenhum fundo imobiliário, né? O administrador e o empreendedor não conseguiria captar recursos via fundo imobiliário para colocar um empreendimento desse de pé. Então, ela tem esses pontos positivos. Ela viabiliza um empreendimento de longo prazo, um empreendimento importante e, ao mesmo tempo, atende ao interesse de curto prazo do investidor. A gente quer o rendimento agora, quer comprar hoje e receber já o retorno amanhã, né? Quanto dos seus investimentos, esquece só o fundo imobiliário, quanto dos seus investimentos estão lá em coisas de curtíssimo prazo, de altíssima liquidez, você nem tem necessidade de tudo aquilo. Às vezes, para fazer uma LCI que vai durar 90 dias, você fala, nossa, mas e se eu precisar? 90 dias é muita coisa. A gente não tem cultura de longo prazo, a gente quer liquidez diária. D-1 a gente quer liquidez. Peço o resgate hoje, o dinheiro entra ontem na minha conta. Então, se não fosse assim, com renda mínima garantida, dificilmente sairia um empreendimento do chão. Então, esse é o ponto positivo. E os pontos negativos? Bom, como você viu, encarece o fundo. No exemplo que eu dei didaticamente, eu precisaria captar R$ 88 por cota e eu acabei captando R$ 100 por cota. Encareceu esse fundo. Outro ponto negativo, ela pode confundir os investidores menos esclarecidos. Não foram
poucas vezes em que a gente viu, até pela imprensa ou no próprio mercado, os investidores, a partir do momento que eu encerrava o período mínimo, então 1 ano nesse exemplo que eu estou dando, a partir do 13º mês não tem mais renda mínima garantida. Se o imóvel não está gerando a renda ainda, ou se gera pouca renda, tem uma queda brusca do rendimento que o cotista recebe. E aí as pessoas ficam assustadas, o que aconteceu? Tem alguma coisa de errado com o meu fundo imobiliário? Por quê? Porque não tinha se informado, porque não tinha entendido ainda o que era a renda mínima e não estava acompanhando. Porque no relatório gerencial, no relatório mensal do fundo imobiliário, todo administrador que administra um fundo que tenha uma renda mínima, ele coloca lá o prazo, até quando vai ser pago, a renda mínima é de X, de R$1 por mês, conforme esse objetivo, esse meu exemplo. Se não tivesse essa renda de R$1 por mês, o rendimento real seria de 37 centavos, por exemplo. Tem todas as informações para você ir acompanhando e entendendo se aquela expectativa de que um dia o fundo iria entregar rendimentos compatíveis com a renda mínima garantida, se aquilo vai acontecer de fato ou não. Então é preciso, pelo menos, acompanhar um relatório mensal. Então, confunde os investidores menos esclarecidos e, felizmente, esse não é mais o seu caso, porque agora você já entendeu como funciona a renda mínima garantida. E um outro ponto negativo é o mau uso por outra parte da indústria, que é a parte da distribuição. O pessoal que trabalha em corretora, eu, por exemplo, trabalho em corretora também. Então, muitas vezes, na hora de vender, quero dizer, na hora de te ofertar, numa oferta pública, ligar para os clientes, falar, olha, tem um novo fundo imobiliário, a renda mínima garantida ela é colocada em primeiro lugar. Olha, tem um fundo imobiliário que vai garantir renda de R$1 por mês durante 12 meses. E aí isso, eu brinco, funciona feito um pop-up, assim, pum, pula na sua cara, você fica pensando R$1 por mês durante 12 meses, a renda mínima garantida e tal, e esquece de olhar para o que importa num fundo imobiliário, que é o patrimônio. Lembra que eu sempre brinco aqui, não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Se você quer investir em fundo imobiliário e se interessa por renda, sabe o que você precisa fazer? Comprar fundos que têm um bom patrimônio, porque é o patrimônio do fundo que vai gerar renda. Então, se tem renda mínima garantida ou não, é uma informação que, na minha opinião, você deveria deletar. Você vai escolher investir naquele fundo porque o empreendimento te interessa, porque o empreendimento te chama atenção, porque se você tivesse dinheiro para comprar o imóvel mesmo, se fosse um milionário e pudesse comprar um shopping em construção, você compraria aquele, naquele bairro, naquela cidade, porque você acha que é um bom negócio. É essa análise que tem que ser feita. Quais as oportunidades que o patrimônio vão te gerar, quais os riscos que o patrimônio vão te gerar. A renda mínima garantida, na minha opinião, não deveria entrar na sua avaliação. Esquece que ela existe. Por quê? Porque é o seu dinheiro que você paga à vista e que vai receber um pouquinho por mês de volta durante o período combinado. Então, o que tem para analisar nisso? Não tem nada. O importante é olhar para o patrimônio para ver o que aquele fundo de fato vai construir, vai desenvolver, qual o negócio que ele vai desenvolver, se aquilo, na sua opinião, vai ser interessante para o seu perfil de investidor e se vai te gerar o retorno esperado dentro de um padrão de risco que você aceita, que você está habituado. É isso. Então, o terceiro ponto negativo é quando a própria indústria dá mais ênfase à existência da renda mínima do que no negócio do fundo imobiliário, do que de fato a gente deveria analisar. Tá legal? Então são essas as minhas considerações sobre a renda mínima. Eu vou deixar na tela para você reforçar isso. Ó, tá vendo lá no final, grande em azul? Ó, apenas a renda mínima garantida, ou a RMG, não deve ser o motivo da decisão de investimento. Não vou investir no fundo porque tem renda mínima garantida? Não é isso que eu estou dizendo. Invista no fundo porque os empreendimentos, porque o patrimônio que ele tem ou pretende ter te interessa, se adequa ao seu perfil. A renda mínima não deve ser um motivo para você decidir nisso. Tá legal? Então agora eu quero conversar com você. Eu vou abrir aqui o chat. Eu sei que demora uns minutinhos, então eu vou falar mais um pouquinho e daqui a pouco eu sei que vai começar a chegar as perguntas. A gente tem tempo, tem espaço para isso, eu quero aproveitar para bater um papo. Pode mandar perguntas sobre o que a gente está falando, sobre a diferença do IFIX nominal com o IFIX real. Se você não entendeu direito, me fala, eu explico novamente, a gente põe os gráficos de novo no ar. Pode mandar perguntas sobre a renda mínima garantida, mas sobre qualquer coisa relacionada a fundo imobiliário. Também não precisa ser só esses temas que a gente está desenvolvendo hoje. Tá? Manda sua dúvida, faz o seu elogio,
faz a sua crítica, enfim, vamos bater um papo, vamos aproveitar que hoje eu tenho espaço e tempo para usar o chat. Então eu vou abrir ele aqui e vou ter que te pedir licença, porque justamente para usar o chat eu vou precisar olhar um pouco mais para baixo. Tô vendo que tem bastante gente online, que legal, que legal. E daqui a pouquinho eu sei que começa a chegar aqui umas perguntas para a gente bater um papo. Enquanto isso, deixa eu aproveitar para falar da semana que vem, eu finalmente vou cumprir uma promessa aqui, vamos fazer um programa a respeito de securitização, certificados de recebíveis imobiliários, os CRI. Então vou trazer o Eduardo Casassa, vou bater um papo com ele. Ele é um cara que estuda isso há muito tempo, que trabalha com isso há muito tempo, e eu estava fazendo os meus estudos e me deparo com um estudo acadêmico sobre certificado de recebíveis imobiliários. Li o estudo, li o artigo, gostei muito, achei muito bem feito, tal. Vamos ver os autores. Um dos autores era o Eduardo Casassa. Bom, fui lá, mandei um e-mail para ele, fiz o convite, ele aceitou. Então semana que vem a gente vai ter um especialista em securitização do setor imobiliário para explicar o certificado de recebíveis imobiliários. Por que é muito importante entender sobre CRI nesse momento? Porque o fundo de maior valor de mercado hoje é um fundo que só investe em papel, em CRI e LCI. Não tem tijolo lá dentro. Você sabe que esse mercado ele é meio dividido entre fundos de tijolo e fundos de papel. E é assim não só aqui, nos Estados Unidos também. Cerca de 12% dos fundos imobiliários americanos só investem em securitização de hipotecas. E aqui no Brasil também. Mas a relação não é tão grande, não é que a maioria dos fundos investe em papel, não é isso. Mas atualmente o fundo de maior valor de mercado da Bolsa é um fundo que investe em papel. Uma situação até curiosa, né? E então vai ser bastante importante, interessante. Não perca na semana que vem a conversa que eu vou ter com o Eduardo Casassa sobre os CRIs, sobre o certificado de recebíveis imobiliários. Estou aqui olhando o chat, o pessoal só fala do Donald Trump. Deixa o Pato Donald para lá, gente. Vamos falar de fundo imobiliário, que é o que nos importa agora, tá bom? Estou aguardando aqui o seu comentário, a sua pergunta. Não falta assunto, né? Seja sobre a política, seja sobre os fundos imobiliários. Mas eu não sou comentarista de política. Eu sou especialista em fundo imobiliário, então é disso que eu quero conversar com você. Eu vou aguardar mais um pouquinho aqui para chegar alguma pergunta e a gente começar a bater um papo. Tem mais, a agenda está cheia, felizmente. Tem o Eduardo Casassa na semana que vem, depois a gente vai falar de vários outros temas, vai ter carteira recomendada de novo e dessa vez não vai dar problema, não vai cair ao vivo, porque eu vou gravar 2 dias antes do programa ir ao ar, ok? E depois, então, dessa vez, carteira recomendada da Ativa Investimentos no primeiro programa de fevereiro, se não me engano é dia 3 de fevereiro, e aí pode ter certeza que não vai ter o problema que a gente teve da outra vez. Tá aqui o Amero me mandando uma pergunta aqui sobre a gestão de risco na hora de montar a carteira de fundo imobiliário. Quais os principais pontos precisamos levar em conta? O indicador beta serve para analisar o risco de fundos imobiliários? O Amero, embaixo o André pergunta quem é o Arthur. Sou eu, muito prazer André, assista ao programa Fundos Imobiliários. Amero, o beta serve para analisar o risco dos fundos imobiliários? Serve. Beta é uma medida consagrada de risco, mas o beta você vai rodar os retornos históricos do fundo imobiliário contra os retornos históricos do Ibovespa. Então o beta vai te dar uma medida de risco do risco diversificável, tá? Quanto que aquele fundo imobiliário ele é mais ou menos arriscado, ou melhor, com a sensibilidade dele ser maior ou ser menor em relação ao Ibovespa. Então imagina o seguinte, se o beta de um fundo imobiliário é 1,5, se o Ibovespa sobe 2%, você espera que o fundo imobiliário suba 3, 4%. Se cai, que ele caia mais. Se o beta é 0,8, quando o Ibovespa subir, o fundo imobiliário vai subir menos. Quando o Ibovespa cair, o fundo imobiliário vai cair menos. Então ele é uma medida da sensibilidade daquele ativo, seja ele uma ação, um fundo imobiliário, o que for, em relação à carteira de mercado. Então, sim, serve. Mas muito provavelmente, se você for usar essa medida,
você vai encontrar betas baixos, porque os fundos imobiliários eles são menos voláteis do que as ações, do que o Ibovespa no geral. Então, de maneira geral, o beta dos fundos imobiliários não vai ser alto, não vai ter 1,5, 2 de beta, vai ter um beta de 1 para baixo na maioria dos casos. Então você me pergunta, além do beta, quais os principais pontos que você deve levar em conta. Falando assim mais tecnicamente, a gente está falando de beta, segue a linha geral de olhar o desvio padrão, de olhar a volatilidade de cada fundo imobiliário. Agora, de uma maneira menos quanti e mais quali, você tem que olhar para a diversificação e para a liquidez. Então, primeiro, o patrimônio do fundo imobiliário, se os imóveis são de qualidade, como eu falava agora, você quer ter renda, você precisa de patrimônio de qualidade. Então, olhe para os imóveis, olhe para os papéis que tem lá dentro, se eles são de qualidade. Depois, a diversificação ou a concentração. Quanto mais concentrado, mais arriscado vai ser o fundo imobiliário, certo? Se eu tenho um único imóvel, e às vezes o fundo tem um único imóvel e um único locatário, é o maior risco possível. Agora, se o fundo tem 10 imóveis e 10 locatários, então o risco está bem mais diluído. Melhor ainda se cada um desses locatários for de um segmento diferente da economia. Melhor ainda se parte dos imóveis esteja numa cidade, parte em outra, uma parte em São Paulo, uma parte em Brasília, uma parte no Rio de Janeiro. Ou seja, diversificação por imóveis, por locatários, por atividade dos locatários e também diversificação geográfica. Outra coisa é o tamanho do fundo imobiliário. Patrimônio. Fundos com mais patrimônio são menos arriscados do que fundos com menos patrimônio. Então, os nossos grandes fundos, aí, os que têm carteira de bilhões, eles são menos arriscados do que os fundos que têm patrimônio menor. Falo isso porque foi esse o tema do estudo que eu fiz no meu mestrado. Minha dissertação de mestrado foi justamente isso que eu fui testar estatisticamente. Logo, logo ela vai estar disponível gratuitamente, como todos os trabalhos acadêmicos. Eu vou fazer questão de divulgar para você isso. Então ela ainda não, eu não posso falar, vai em tal site buscar, né? Eu fiz meu mestrado na FECAP, ela vai estar disponível na biblioteca da FECAP. Mas ainda não está. Eu entreguei no finzinho do ano passado, ainda não está disponível isso. Mas então, patrimônio, tamanho do patrimônio e a qualidade dos ativos, a diversificação, isso tudo, tá? Obrigado pela pergunta aí, Amero. Qual o maior fundo da Bolsa que só investe em CRI e LCI? O fundo de maior... Luke, que está fazendo essa pergunta, o fundo com maior valor de mercado atualmente é o Quineia Rendimentos Imobiliários, né, o KNCR11. Se você for lá no site da BMF Bovespa, naquela página de fundos imobiliários, você encontra lá o boletim mensal do mercado imobiliário, tá? A BMF Bovespa elabora e divulga isso gratuitamente. Então lá tem todos esses dados, o IFIX comparado com o Ibovespa e tal, e inclusive a composição do IFIX e quais os fundos de maior valor de mercado, porque é o valor de mercado que dá a ponderação do IFIX. Então vai lá no site da BMF Bovespa, você vai ver isso que eu estou te falando. O de maior valor de mercado hoje é o KNCR11, que é o Quineia Rendimentos Imobiliários. O Amero está explicando para a Andréa quem é o Arthur. Muito obrigado, viu? Entra mesmo, Andréa. Vamos bater um papo aqui. Paula, fundos com renda mínima garantida paga menos ao final do período de vigência? Veja bem, Paula. Até lembrei de algo que eu esqueci de falar enquanto eu explicava a renda mínima garantida. Se o fundo... Como é feita essa renda mínima? De como vai ser isso? Eu já vi, na maioria das vezes, ela ser um valor nominal dado como R$1 por mês, de acordo com o exemplo que eu dei agora há pouco, ou X% do CDI. Então, se ela for pós-fixada, ela vai pagar mais ou menos de acordo com o CDI, se a taxa de juros está subindo ou está caindo. Se ela tiver um valor nominal, ela vai pagar exatamente igual, desde que tudo dê certo, vai pagar exatamente igual todos os fluxos até o último mês que foi combinado. Por que eu disse que a sua pergunta me ajudou a lembrar de uma coisa? Que de garantida mesmo, essa renda não tem nada. Este termo garantido é muito forte. Veja, eu resolvi trazer esse tema no programa dessa semana, porque na semana passada eu li um fato relevante de um fundo imobiliário em que, então, este terceiro que eu disse que é o responsável por pagar a renda mínima, não pagou. Ele no popularesco, ele deu um calote no cotista do fundo imobiliário. Então, se tudo der certo e se a renda foi estruturada para ser X reais por mês, ela vai ser X reais por mês durante todo o período.
A hora que termina o período da renda mínima garantida, o que sobra? A partir do mês seguinte vai ser distribuído o quê? O lucro líquido propriamente dito, o rendimento. E aí então esse rendimento ele pode ser igual, maior ou menor. Aí já não sabe. Como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Acompanhando os relatórios mensais do fundo, porque via de regra o administrador ele põe isso até num gráfico. Ó, a renda mínima que eu pago é de R$1, mas o rendimento, se não fosse a renda mínima, seria 80 centavos. Então você consegue acompanhar e não toma um susto, uma surpresa quando acaba a renda mínima garantida. E acompanhando isso todo mês, você vai tomar sua decisão de manutenção ou de saída ou de comprar mais desse fundo imobiliário. Então faça isso, leia pelo menos o relatório mensal dos fundos imobiliários, de todos eles que você investe, tá? Se por acaso eu não tirei a sua dúvida, manda, eu escreve aqui de novo, tá? Mas pelo que eu entendi era essa a sua dúvida, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. O Zeca está me perguntando o seguinte: comprar um fundo imobiliário que apresenta o valor da cota já no topo do seu valor patrimonial, já não passou da hora? Zeca, a relação entre preço e valor patrimonial, tem muita gente que desconsidera, eu não sou um desses, eu acho um indicador bom, bacana, simples de se acompanhar. Então, provavelmente você me faz essa pergunta por quê? No final de 2015, na média do mercado, o valor patrimonial estava, o valor de mercado dos fundos estava 30% abaixo do valor patrimonial. Hoje a gente olha e o valor está muito próximo já, está chegando lá, uma diferença de 10% até menos. Então a gente olha para trás hoje e fala, ah não, o bom era ter comprado antes. Esquece que naquela circunstância vai ter impeachment, não vai ter impeachment, o país vai quebrar, não vai quebrar, vai ter calote, não vai ter calote. Então não é bem assim. É claro que comprar mais barato é melhor do que comprar mais caro. Mas ninguém tinha total clareza naquela época em que estava barato. As pessoas estavam com medo que as coisas fossem desvalorizar. Então agora que esse medo tem diminuído e que tem até dado lugar para um otimismo, os preços estão se ajustando novamente. Como que ajusta? Uma parte porque a cota valoriza na bolsa, esse é o valor de mercado. Outra parte porque a avaliação dos imóveis, que não é feita todo dia, como é feita nas cotas, ela é feita uma vez por ano, traz um pouco da realidade também. Ó. O imóvel que estava avaliado por 10 agora está avaliado por 9,5, por 9. Então as coisas vão se encontrando e chegando mais próximo de 1. Eu diria que comprar com valor patrimonial próximo de 1 é comprar num preço normal, num preço que não está nem muito barato nem muito caro. Comprar muito acima de 1, comprar com 1,3, 1,4, 1,5, seria pagar um ágio de 40%, de 50%? Não vejo muito sentido nisso. Agora, comprar simplesmente porque o valor patrimonial está mais baixo, a decisão de investimento ela não deve ser tomada só por essa ótica. Vai investigar por que o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. Pode ter uma explicação para isso. Pode ter um problema com o inquilino, pode ter alguém que o administrador está tentando despejar e não consegue, pode ter uma briga na justiça. Então, claro que o racional seria valor patrimonial e valor de mercado serem equivalentes. 1,0 não vai ser nunca. Não é assim no Brasil, não é assim no resto do mundo. Exatamente igual não vai ser. Porque uma coisa que é totalmente volátil é bolsa e expectativas e liquidez e tudo mais, e a outra é mais estática, é uma avaliação feita uma vez por ano. Nunca vai ser só um. Então eu entendo que um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, vamos imaginar, entre 0,90 e 1,10 está dentro de uma normalidade. Muito acima, muito abaixo, vai investigar. O que eu estou querendo dizer é que também o fato de estar muito acima, de repente faz algum sentido, tem alguma explicação. Claro que começa a ficar meio caro, aparentemente meio caro. Mas essa relação do preço contra o valor patrimonial eu acho bem interessante de ver, mas você também não deve tomar sua decisão unicamente olhando para isso, tá? Na minha opinião, na minha forma de enxergar esse mercado. Obrigado pela pergunta aqui. Temos tempo, vamos lá. Espera lá, tô vendo o pessoal tá batendo um papo sobre fundo imobiliário. Luke, qual a depreciação típica sugerida para os FIIs de tijolo? Então, Luke, mais ou menos isso como eu te falei. Não posso te dizer que existe um número cravado, talvez exista, mas eu nunca fiz um estudo desse e nem li um estudo acadêmico falando sobre isso.
mas eu vou te passar uma percepção pessoal que é algo assim, 0,10 para baixo, 0,10 para cima, seria algo próximo da normalidade, próximo do que seria dizer que está empatado uma coisa com a outra. Então, entre 0,9 e 1,10, eu diria que tá ok. Acima de 1,10, abaixo de 0,9, vai investigar. Tem alguma coisa que pode explicar isso também, tá? O Kleber, boa tarde, qual o mínimo de capital recomendado para começar a investir? Kleber, assim, dá para investir com R$2 a rigor. É claro que não vale a pena, por quê? Porque você, ao investir em fundo imobiliário, você paga corretagem, paga emolumentos e na maioria das corretoras vai pagar alguma taxa de custódia, alguma coisa assim. Importante primeiro entender que o mercado de capitais, o mercado de distribuição, ele é livre, de livre negociação. Então tem corretora que cobra mais, tem corretora que cobra menos, tem corretora que cobra um percentual, tem corretora que cobra uma corretagem fixa, tem corretora até que cobra corretagem zero. Então, a minha resposta é, dá para investir com pouco? Dá para investir com 1.000, com 2.000? Se você tiver uma corretora que cobra muita taxa, as taxas vão acabar sendo o seu pior inimigo. Dificilmente a rentabilidade do rendimento e da eventual valorização da cota vai conseguir fazer frente aos custos que você tem mensalmente. Então reduza os custos o máximo possível, procurando então uma boa corretora. Hoje a corretora é prestação de serviço, não é um negócio para a gente olhar só por preço, tá? Se você tem alguém que te atende, se você tem um bom serviço, bons serviços custam caro. Você não vai em qualquer restaurante achando que ele tem que custar a mesma coisa. Você entende que um restaurante vale um pouco mais do que um outro restaurante por causa do serviço, por causa da qualidade do que lhe é servido. Com corretora de valores é a mesma coisa. Eu não digo para olhar só por preço, mas procure algo que te entregue entre qualidade, entre confiança e preço, algo que não inviabilize o seu investimento inicial baixo. Agora, se você tem pouco hoje, mas você vai comprar um pouquinho todo mês, ok, dá para começar, porque logo você já conseguiu ter um valor razoável que supera os custos. Se não, vai esperando. Eu vou dar um chute aqui, com R$5.000, você começa a investir já tranquilo em relação aos custos. Então, quanto mais for o seu inicial, melhor, mas se você não tiver 5 agora, mas tem 1.000 todo mês, pode começar. Tenha a disciplina de comprar um pouco todo mês que vai dar tudo certo. E procure uma corretora com o menor custo possível, isso vai ser importante para o longo prazo do seu investimento. Vamos lá, mais dúvidas. Eu espero não ter pulado ninguém. O Guibro pergunta se existe algum ETF de fundo imobiliário ou algum dos fundos de fundos tem essa proposta de espelhar o IFIX. Não, Guibro. A legislação até já nos permite que existisse um ETF de fundo imobiliário. Na verdade, hoje poderia ter ETF de qualquer coisa, mas ainda não tem um ETF de fundo imobiliário. Por quê? Porque a liquidez dos fundos imobiliários é muito pequena. E o IFIX ele é composto por quase 70 fundos imobiliários. Destes quase 70, lembra que o IFIX é uma teoria, é uma carteira hipotética, né? Então, desses quase 70, vai ter liquidez lá em 20 no máximo. Então, como que um gestor faria um fundo para espelhar o IFIX? Ele teria que comprar 20 fundos só e conseguir replicar a carteira toda do IFIX e principalmente a rentabilidade toda do IFIX. Ainda não tem justamente por falta de liquidez. Dos fundos de fundos, que então, fundos imobiliários que só compram cotas de outros fundos imobiliários, pelo menos eu desconheço algum que tenha estratégia passiva. Que eu saiba, todos eles têm estratégia ativa, ou seja, buscam bater o IFIX e não acompanhar o IFIX. Eu gosto muito de ETF, gosto muito da ideia de estratégias passivas, mas no mercado de fundos imobiliários ainda não. Fora do Brasil tem um monte, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um monte de ETF. Aqui no Brasil ainda não, pelo que eu sei, as estratégias são sempre ativas. Mas vamos torcer para que um dia tenha um ETF de fundo imobiliário. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. O John estava dizendo aqui, ó, eu sou construtor e gostaria de receber investimento de um fundo. Como é possível começar a ter informação a respeito? Excelente, John, o mercado de fundos imobiliários tem essa característica, tem essa função de levar financiamento ao mercado imobiliário. O que você vai precisar? Não existe fundo imobiliário sem um administrador. E o administrador ele tem que ser uma instituição financeira, um banco, uma corretora de valores, uma distribuidora de valores, ou até uma companhia hipotecária.
Então eu sugiro que você comece procurando as corretoras de valores, acho que vai ser mais acessível do que um banco. Comece a procurar as corretoras de valores e bate um papo lá, vai tomar um café, fala do tamanho da sua operação, de como é o seu negócio, eles vão avaliar se na opinião deles encaixa ali um fundo imobiliário ou não. Então uma dica que eu vou te dar, para não ficar dando o nome de corretora e de repente esquecer de alguma, entra no site da BMF Bovespa, na página de fundos imobiliários, e aí você encontra lá, clica em FIIs listados, fundos imobiliários listados. Clicando em cada um dos fundos, uma das primeiras informações que você vai encontrar é quem é o administrador daquele fundo. Então se o administrador for fulano DTVM, fulano CTVM, esta é uma corretora ou uma distribuidora. Por que eu estou falando isso? Eu não te conheço, não sei o tamanho dos seus empreendimentos, mas estou imaginando que não seja nada tão grande, tão gigantesco. Se for um negócio de muitos e muitos milhões, aí é assunto para banco. Mas se você tem, a sua empresa tem um porte médio, sua empresa tem um porte o quê? De 60, 70 milhões, é isso que você precisa de financiamento e quer montar um fundo imobiliário, procure uma corretora ou uma distribuidora de valores, ok? Espero que você tenha sucesso e que traga um produto bacana para que a gente possa investir também. O Neiro está perguntando se fundo imobiliário tem tempo de validade. Por exemplo, tô lendo aqui, né? Eu compro um fundo e vou ter renda por 10 anos. Após isso, sou ressarcido e não sou mais participante do fundo. Neiro, o fundo imobiliário ele não precisa ter prazo de validade, mas ele pode ter prazo de validade. Então você vai encontrar essa informação no regulamento do fundo. A grande maioria deles não tem prazo de duração, então ele seria teoricamente perpétuo. Se ele tiver um prazo de duração, aí acontece isso que você falou. Digamos que o prazo é de 10 anos, então ao longo desses 10 anos, o que se entende? Que o fundo vai começar a vender as suas propriedades para que no 10º ano não tenha mais propriedade, seja tijolo, seja papel, só tenha dinheiro em caixa e aí esse dinheiro vai ser todo distribuído. A parte que for lucro é te distribuído como rendimento e se você for um investidor pessoa física pode ser isento de imposto de renda. A parte que é o principal, ela é distribuída como nossa, esqueci, acabei de falar ali aqui na abertura do programa, como amortização de cotas. Amortização é devolução do seu principal, então não é rendimento e não é isento de imposto de renda. Então veja, o seu fundo tinha comprado um imóvel por 10 e passado uns anos ele vendeu por 12 e ele não pretende continuar o fundo, não pretende reinvestir isso. 2 é lucro, chega isento de imposto de renda para você. 10 é devolução do patrimônio, é amortização de cota. Não vai ter imposto a pagar se você pagou pelas cotas o mesmo valor que está recebendo de amortização. Mas se você comprou a cota mais barato do que recebe de amortização, aí vai ter que pagar imposto de renda sobre essa parte da amortização que exceder o seu custo. Ok? Ficou claro? Se não ficou, me avisa que eu explico de novo. O Zeca, obrigado pela sua resposta, está de parabéns com os teus programas. Muito obrigado e obrigado por acompanhar, por mandar perguntas. Para quem ainda não sabe, eu tenho uma página, a página do professor Arthur Vieira de Moraes no Facebook. Então é facebook.com/Arthur com TH V Moraes, V de Vieira, Arthur V Moraes, tudo junto. Curte lá a minha página no Facebook. Tô lembrando também, quero dar mais um recado, tem 5 minutinhos, eu vou dar um recado e vou ler mais uma ou duas perguntas. Para quem estiver em São Paulo, no dia 28 de janeiro, é um sábado, eu vou dar um curso presencial de fundo imobiliário, bem parecido com o curso online que a gente tem aqui na Infomoney, em conteúdo e em carga horária. Vai ser no centro de São Paulo, lá na Rua Líbero Badaró, na Ancord. Então procure aí ancord.org, você vai encontrar mais informações. Então, para registrar, 28 de janeiro de 2017, se você está assistindo esse programa gravado, talvez já tenha passado essa data. Então, quem estiver em São Paulo, dá uma olhada, de repente a gente se encontra pessoalmente para um curso de fundo imobiliário, vai ser bem bacana. Deixa eu achar mais uma ou duas perguntas aqui. Amero, Arthur, na sua opinião, quais são os principais desafios que o mercado de fundo imobiliário precisa ainda superar para que consiga atrair mais investidores, sejam pessoas físicas, sejam institucionais? Amero, eu acho que isso vem acontecendo, que a gente está superando. A instrução CVM 472, ela passou pela sua terceira grande reforma no fim de 2015. Então a regulamentação já está bem atualizada. Isso é uma coisa importante, porque eu faço uma brincadeira nas minhas aulas que a lei tem brechas, o mercado nunca. Se a lei deixa uma brecha, o mercado vai lá e ocupa.
A renda mínima garantida, por exemplo, não está dito na lei que pode, mas também não está dito na lei que não pode. Se a lei deixa brechas, o mercado ocupa. Então aí você fica numa dúvida. E aí, mas a renda mínima ela pode ou ela não pode? Na verdade, ninguém disse que não pode, mas ninguém afirmou que pode. Um investidor institucional, muitas vezes, diante dessa dúvida, ele não segue adiante. Porque não é o dinheiro dele, é o dinheiro de uma série de cotistas, e aí, às vezes, o trader lá, o alocador de recursos, ele até quer investir, mas o jurídico barra, o compliance barra, fala, não, ó, tem uma insegurança jurídica, a gente não vai investir. Então, um dos grandes passos já vem sendo dado é diminuir essa insegurança jurídica. E a CVM não reformula a instrução somente da cabeça dela, ela escuta o mercado, escuta as partes. Então essa nova 472, eu acho que ela já está muito mais robusta, já fechou bastante esses buracos. Isso é importante. Basta ver que até já vem aumentando a participação dos institucionais. A segunda é a liquidez. A liquidez já foi muito maior, e hoje está em mais ou menos 22, 23 milhões de reais por dia. É muito pouco, né? Para um grande institucional investir, imagina um fundo que tem uma carteira de R$1 bilhão. Se ele for investir em fundo imobiliário, quanto que ele vai poder investir? Vai ser traço na pizza de investimentos dele? Né? Porque ele quer fazer uma alocação de R$100 milhões. 100 milhões de reais são 5 dias do volume do mercado. É muita coisa, então ele não tem liquidez para entrar e para sair. Então eu acho que principal, os passos que estão sendo dados, né, era melhorar a governança, e isso vem melhorando. Se você entrar no site da Bolsa, ler um relatório gerencial do mês passado e ler um relatório gerencial de 2 anos atrás, você vai perceber um salto enorme na qualidade da informação, na transparência. Os administradores vêm fazendo a sua parte com a governança corporativa. A CVM faz sua parte melhorando a regulamentação. Falta liquidez. Então aí a liquidez também, o investidor individual é um grande player para isso. Quanto mais gente, melhor. Hoje a gente tem 89 mil brasileiros só que investem em fundo imobiliário. Então aí falta educação, falta informação. Eu faço a minha parte e não faço sozinho. Tem muita gente fazendo conteúdo sério e relevante de fundo imobiliário. Cada vez mais você encontra blogs, sites, outras pessoas dando aulas. Então eu acho que tudo está acontecendo, tudo está no seu caminho. O mercado americano, falamos semana passada, ele é gigantesco, ele é colossal, mas ele não nasceu assim. Demorou mais ou menos uns 20 anos para ele de fato engrenar. E é algo parecido com o que está acontecendo aqui. A gente já tem um pouco mais de 20 anos de mercado de fundo imobiliário, 24 para ser exato, a gente também está engrenando isso. Eu tenho convicção de que esse mercado vai ser muito grande no Brasil, que vai atrair muitos investidores. Temos tempo ainda, Messi? Não? Então, pessoal, o Olivar está perguntando se eu posso fazer um programa sobre fundos americanos, sobre os REITs, e indicar onde conseguimos informações. Olivar, NAREIT.com, NAREIT.com, é a Associação Nacional de Fundos Imobiliários dos Estados Unidos, você tem todas as informações lá. Um programa sobre REITs, espero fazer. Vamos achar um especialista, alguém que possa vir bater um papo aqui com a gente, e a gente faz sim, não tem a menor dúvida. Infelizmente eu não tenho mais tempo para continuar esse papo, foi muito bacana. Até eu vi aqui, pô, nunca faz e hoje fez. Eu não faço quando tem convidado, porque se vem alguém para falar, para doar o seu tempo e o seu conhecimento para a gente, eu prefiro usar o tempo batendo papo com o convidado. Estando sozinho, e toda vez que eu estiver sozinho, eu prometo que a gente bate um papo ao vivo aqui. Muito obrigado pela companhia hoje e até sexta que vem com mais um programa Fundos Imobiliários. Um abraço e um ótimo fim de semana.